Vamos passar aqui para outro assunto, porque os petistas da OAB estão fazendo a festa com aquela decisão de Jair Bolsonaro de supostamente comemorar 1964. Diz o Estadão que, aspas, a OAB e o Instituto Vladimir Herzog denunciaram o presidente Jair Bolsonaro na ONU por recomendar que os quartéis promovam uma comemoração adequada do golpe militar ocorrido em 1964. E segue o jornal. Num documento enviado aos relatores das Nações Unidas, as entidades alertam que existe uma tentativa de modificar a narrativa do golpe de Estado de 31 de março de 1964 no Brasil e que isso ocorreria por meio de instruções diretas do gabinete do presidente, desconsiderando as atrocidades cometidas. Os quartéis têm uma visão diferente da de Bolsonaro sobre o que é uma comemoração adequada, como ficou claro pela ordem do dia. Nesta sexta, o Exército realizou cerimônia para rememorar os 55 anos do golpe militar de 31 de março de 64. Segundo o Globo, o ato realizado no pátio do Comando Militar do Planalto começou às 8 horas e durou exatos 30 minutos. Eu tinha ouvido hoje que foi essa alegação de que não era para comemorar, era para rememorar. É melhor, né, rememorar do que comemorar. Agora, os petistas indo à ONU para fazer mimimi, tá ridículo, né? Cada vez mais ridículo, Augusto Nunes. E a OAB, o presidente da OAB atual, Felipe Santa Cruz. Eu só quero lembrar, porque eu lembrei desde o começo, quando ele foi eleito presidente da OAB, que ele foi candidato a vereador lá do meu Rio de Janeiro. Sabe por qual partido? Esse cara que tá indo na ONU, tá levando a entidade na ONU, sabe por qual? Pelo PT. Augusto Nunes. Foi candidato a vereador pelo PT. Que coincidência. E subiu na OAB com apoio, sabe de quem? Vadir Damus. Pronto. O suplente de deputado petista que o Lula colocou lá no Congresso Nacional, naquela manobra pedindo para o Eduardo Paes abrir uma vaga no Rio para o titular, para defendê-lo, né, para o Vadir Damus defendê-lo na CPI da Petrobras. Então esse é o passado, essas são as ligações. E sabe quem é o padrinho político dele depois? Ele acabou depois se filiando ao PMDB, né, na época. Sérgio Cabral. Que maravilha. Pra você ver. Tá aí o currículo que resume tudo. Esse pessoal não percebe o seguinte: a OAB tem tanta importância hoje quanto a UNE. Nenhuma. Zero. É um partido político que é controlado por advogados aí que se dizem de esquerda, alguns efetivamente são. Eles vivem no século passado, não conseguem sair. Sabe de que o episódio que está sendo comentado ocorreu há quantos anos? A gente esquece, né? 55 anos e não passa. Não vira história. Eles estão discutindo aí como é que faz isso, como é que pode. E a imprensa dá destaque a isso. Os jornais dessa semana, eles estão terminando gloriosamente com esse noticiário. Uma semana em que, pelos jornais, o Bolsonaro deixou de ser presidente, vários ministros foram demitidos, o Paulo Guedes desistiu de fazer a Previdência, o Moro, o projeto dele morreu, vai ser votado daqui a alguns anos, quando o Congresso tiver tempo. E hoje os jornais, você tem que ler nas entrelinhas, os jornais dizem o seguinte: olha, tudo que nós noticiamos nos dias anteriores não aconteceu. Não aconteceu nada. E agora eles começam a se preocupar com o que aconteceu em 1964. Quer dizer, quem não conhece o passado não vai agir bem no futuro, no presente, e não tem futuro. A esquerda vai se dissolver no Brasil, perdida em algum lugar do século passado. José Maria Trindade. Pois esse assunto movimentou de uma forma errada, né, toda a opinião pública internacional, né, colocando o presidente de novo como defesa de ditadura. Não é isso. O presidente explicou o que é rememorar, e esse é um assunto a ser discutido nos quartéis, sim. Embora alguns publicaram aí de que os militares não gostaram da ideia de rememorar esse assunto, não é verdade. Então vamos lá, a ordem do dia é uma leitura que se faz em todos os quartéis. Os jornais falaram da leitura de hoje aqui, mas não, aqui em Brasília, mas toda a formação militar, né, é preciso fazer a ordem do dia, isso é diário. Ali nessa ordem do dia
estão desde punições, elogios, a escala de trabalho, quem está de plantão e quem não está de plantão, enfim, e vem a mensagem, né, que é dirigida à tropa. Então, a mensagem do comandante do Exército é distribuída em todos os militares, né, os locais militares, e todos os quartéis, pelotões e tal. Então, é isso que é a ordem do dia. Então, é uma mensagem direcionada à tropa, nada mais do que isso. E veja bem, isso foi avolumando, você falou muito aí do OAB, mas não foi só a OAB não, viu? Parte do Ministério Público, a Defensoria Pública e alguns deputados exageraram, ampliaram muito isso aí. E a Defensoria Pública chegou ao ponto de ir à Justiça dizer que o governo gastaria dinheiro com esta comemoração. Gente, não é uma comemoração, não tem nada a ver, não houve um baile da comemoração, não é isso. É só uma leitura da ordem do dia que foi lida. E por incrível que pareça, a juíza federal da 6ª Vara daqui de Brasília, Ivani Silva da Luz, acabou dando ganho de causa, dando à defensoria aqui uma proibição para a leitura da ordem do dia. Só que essa proibição saiu agora, no meio da tarde, e a ordem do dia é de manhã. Então a ordem do dia já foi lida. Veja que confusão em torno de nada. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, disse que não se trata de comemoração, apenas relembrar. Só falta agora censurar o presidente da República e censurar a ordem do dia das Forças Armadas. O que a OAB tem a dizer sobre as comemorações da eleição do Maduro na Venezuela? Não tem nada a apresentar à ONU, não tem nada a declarar, quer dizer, são cínicos, né? Eles não são advogados, são advogados que envergonham os verdadeiros advogados, como a gente já vive citando aqui, foi o caso do Sobral Pinto, que nem preciso rememorar. Os grandes advogados teriam vergonha desses advogados que dirigem hoje a OAB. Então, só para esclarecer, o Jair Bolsonaro disse hoje o seguinte, hoje não, ontem, não foi comemorar, foi rememorar, rever o que está errado, o que está certo e usar isso para o bem do Brasil no futuro. Isso porque, quer dizer, o Bolsonaro evidentemente amenizou a declaração que havia sido dada pelo seu porta-voz, general Otávio Rego Barros, que disse aos jornalistas, havia dito aos jornalistas que o presidente havia determinado à defesa que fossem feitas comemorações devidas. Então, o Bolsonaro disse que não foi comemorar, foi rememorar. Mas isso não impediu a juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara da Justiça Federal em Brasília, de proibir nessa sexta-feira o governo de Jair Bolsonaro de comemorar o aniversário de 55 anos do golpe de 64, é assim que está escrito na matéria da Folha de São Paulo, no próximo domingo. Ela atendeu a um pedido de liminar apresentado pela Defensoria Pública da União, que alegou risco de afronta à memória e à verdade, além do emprego irregular de recursos públicos nos eventos. Abro aspas, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à União que se abstenha da ordem do dia alusiva ao 31 de março de 64, prevista pelo ministro da Defesa e comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Fecho aspas. Zé Maria Trindade, essa ordem do dia tem emprego irregular de recursos públicos? Não, isso, Felipe, a ordem do dia no meio militar, ela existe todos os dias. Pois é, tem uma essa é a minha questão. Como é que funciona? Vamos supor, um quartel lá, o 11º, lá em São João del Rei, né? Reúne todos os praças e lê a ordem do dia. Ordem do dia tal, de tal, de tal, de tal. Primeira parte. Segunda parte, justiça e disciplina. Punidos os soldados, tal. Quinta parte. Aí depois chega na parte da mensagem do comando. O comando tem que se comunicar com a tropa. E é através da ordem do dia que se faz esse comunicado. Então, nesse dia, é o comunicado oficial, né, do Exército Brasileiro para todos os seus soldados, quando diz soldados é cabos e oficiais e tal, o que aquela data representa, nada mais do que isso. É uma censura proibir a ordem do dia.
Pois é. Então a gente vai ver em detalhes aí essa decisão. Segunda-feira, de repente, a gente volta a comentar. Mas está sendo sempre criada essa polêmica sobre 1964 e o Brasil hoje tem tanto problema, né, Augusto Nunes? Mas é assunto, essa juíza não tem o que fazer. Por que não vai lidar ali com casos de presos que estão ali jogados numa cela sem sem julgamento, outros já cumpriram a pena e não saíram? Por que ela não vai cuidar da vida presente, em vez de ficar discutindo pelo que ela soube por outros, com base nisso, o que aconteceu há 55 anos? Mas acho também que não devia ter sido falado em comemoração, sim, né? claro. É óbvio que se pode argumentar que havia apoio do Congresso Nacional porque havia, apoio da opinião pública porque havia, a marcha havia sido a maior marcha da história, toda a imprensa, com exceção de um jornal, qual era mesmo o jornal, Augusto? Última Hora. A Última Hora. Estadão apoiava, o Jair Bolsonaro até gosta de dizer que o Roberto Marinho apoiou e tal, e depois reconheceu isso e tal, tudo isso se pode argumentar sobre aquele dia, mas falar em comemoração agora é só gerar uma polêmica que desnecessária. Toda a razão. Agora, o que devia ser? Tudo que você disse, Felipe, é perfeita, é exatamente isso. Tem que ser discutido por historiadores já. Já está na hora de entrar em campos de historiadores e tratarem isso aí como um capítulo da nossa história que merece ser estudado. Agora, influenciar a vida presente. Então, não, o Brasil tudo acontece com 50 anos de atraso, para com isso. E é preciso distinguir aquele movimento de ficar 21 anos no poder e das atrocidades cometidas depois. Quer dizer, é óbvio que uma coisa, mesmo que se argumente que havia um grande apoio, não justifica a outra. Mas